todo adolescente, eu comecei a me interessar em cinema, escrevia crônicas para jornais e, sobretudo, frequentava o Cineclube Vigilante Cura, que era um cineclube católico que tinha sessões de cinema, de cinefórum e tinha umas sessões mais reduzidas para estudos de cinema. Eu participava desse pequeno grupo. Um amigo meu, brincalhão, disse: Jomar, você começou a frequentar reuniões, 15 dias depois você já estava fazendo palestras. Isso mostra que eu sou vocacionalmente, por acaso e por necessidade e por destinação, um professor. Então, aí eu me lembro que com 16, 17 anos eu já ensinava cinema no Colégio das Damas e no Colégio São José. Isso por influência do cineclube que eu frequentava. Mas o que marcou mais a minha ligação com o cinema foi um cineasta, ator de cinema, diretor de cinema e, sobretudo, para mim, autor de um grande programa radiofônico chamado Epopeia do Cinema, J. Soares. Então, J. Soares, que era um senhor na minha idade, na minha pouca idade, ele me convidou para, nesse programa radiofônico, eu ler umas crônicas dos filmes que estavam sendo exibidos. Então, para mim, o cinema em Pernambuco começou com um programa radiofônico de J. Soares, Epopeia do Cinema. Então, essa coisa epopeia, uma coisa épica, que por mais lírica que seja, tem a pretensão de ser uma coisa totalizante. O cinema quer ser tudo, quando às vezes é um quase nada, ou é um talvez. Então, como surgiu o meu afã? Eu já tinha ligações com o cineclubismo e nunca pensei em fazer cinema. Nunca pensei em ser um cineasta. Eu gostava mais de ser um analista de cinema, um professor mesmo, um conversador e até escrever também algumas coisas. Na época existia uma palavra muito complexa chamada filmologia, que era o estudo estético, filosófico do cinema. Eu estava metido nisso. O Super 8 surgiu porque nos dois jornais aqui da cidade, dois críticos de cinema, o Celso Marconi do Jornal do Comércio e Fernando Spencer no Diário de Pernambuco, eles começaram a ativar essa chama do Super 8 no mundo, falando do cinema Super 8. Então isso interessou as pessoas daqui e criou-se essa movimentação, que foi uma grande movimentação com várias tendências. Então eu entrei porque a essa altura, na década de 70, eu estava numa situação muito especial, que eu tinha sido aposentado aos 27 anos pela Universidade Federal de Pernambuco, assim, pelo golpe civil-militar de 64, eu fui aposentado da Universidade Federal de Pernambuco e consegui ficar na Universidade Federal da Paraíba, uma coisa muito curiosa, ensinando por lá. Mas teve um momento, quando surgiu o AI-5, em 68, eu fui proibido de ensinar também na Paraíba. Então tinha um tempo vazio na minha vida. Não era noite vazia, não, era o tempo vazio. E eu que só sabia dar aulas, porque a minha profissão, a minha vocação era dar aulas. Eu fui dar aulas numa escola chamada Escola Superior de Relações Públicas, que parece que está fechando agora. O problema está fechando. Era a única escola que eu podia dar aulas, porque não recebia, era escola particular, não tinha verbas públicas. As aulas na Escola de Relações Públicas eram só à noite, então eu tinha o dia todo para ler e para me entediar. E um pouco para fugir do tédio, eu comecei a fazer filme Super 8, mas influenciado por essas duas figuras, que foram o Celso Marconi e o Fernando Spencer. Eu sou um camarada cheio de chavões, de lugares comuns, de repetições. E eu, há muito tempo que eu digo que não sou memorialista. Eu respeito a memória de todo mundo, as memórias coletivas, as memórias individuais,
mas a minha memória tem um sentido muito passageiro, eu sou muito presentista, muito do presente, do tempo presente. Então, o filme pernambucano que atualmente está me envolvendo mais, eu não vou falar no Canto do Mar, nem a Itaré da Praia, nesse famigeradíssimo Palhaço Degolado. Eu vou falar no filme Era Uma Vez Eu, Verônica, porque para mim ele captou um momento da nossa cidade, que não é apenas a nossa cidade, é o nosso país, que é um momento de flutuação, onde aquelas coisas mais rígidas vão se desenvolvendo, se nudificando. Então eu faço aplauso à nudez, mas não é uma nudez já chapada, que já se espera, como outros filmes têm. O que eu gosto é porque não cai nem numa visão do miserabilismo, que tem e sempre teve no nosso cinema uma visão miserabilista. A pobreza, a miséria, a fome, a estética da fome. Mas vem, para usar uma outra expressão do Glauber Rocha, que ele criou a estética da fome, criou também a estética do sonho. Então eu acho que filmes nossos são muito bons, de uma tendência de um realismo crítico. Eu acho que o filme Era Uma Vez, eu considero, dentro da carreira do Marcelo, o cinema Aspirando os Urubus um clássico do cinema. Agora, para falar em cinema pernambucano, eu escolho Era Uma Vez Eu, Verônica. E meu nome não é Verônica, nem eu sou Paulo Coelho, mas eu amo Hermila Guedes. E acho que é muito bom no cinema pernambucano ter o mesmo ator, que esse ator para mim é um gênio, não é gênio como ator. É um gênio como pessoa, como criador, W.J. Solha. Eu escrevi isso outro dia, não foi para o editor, poeta da Zog, o Sérgio Cone. Eu mandei uma tira de um livro dele e dizia, esse camarada é um gênio, porque além de fazer papel de pai em 2 filmes diferentes, de 2 pais diferentes, ele pinta, ele escreve, ele é poeta, é romancista e ensaísta. Isso para mim, que não sou nada, eu sou muito pouco, isso é um gênio. Então, Era Uma Vez, Verônica tem o W.J. Solha como pai velho e que mostra a cidade do Recife de uma maneira maravilhosa. E para mim, o que eu gosto do filme é quando ele termina, é que ele vai começar. Tem essa coisa assim, eu gostaria de fazer um filme. Então, esse elogio é uma coisa muito afetiva, mas eu quero justificar, porque para mim parece que ele tem um horizonte de perspectivas. Eu sou muito perspectivista, aprendi isso com um grande antropólogo, eu gosto das perspectivas. Eu acho que ele abre um horizonte de perspectivas para a cidade do Recife, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Na minha condição de setentonto, e que eu gosto de dizer também que eu sou um mau velhinho, porque eu não acredito na imortalidade das academias. Tem pessoas que valorizam muito isso. Então, quando eu digo que sou mau velhinho, é uma consequência dessa minha coisa de dizer que eu sou antimemorialista. Mas, na verdade, eu cuido muito da memória. Não de uma memória individual, mas através dos livros. Então, esse trabalho da pessoa, por exemplo, começar a fazer cinema e não ter lido nada sobre cinema, sobre história do cinema, essa coisa de valorizar a produção local é importante. Porque eu sou a favor da memória. Eu sou contra aquele memorialismo tacanho, que é um memorialismo que a pessoa faz só para se enaltecer, que eu chamo o egolombrismo. As pessoas que fazem uma memória, e na verdade, como eles estão contando a história, parece que eles fizeram tudo. Eles sabem de tudo, que eles estão contando tudo, narrando tudo. E inconscientemente, eles ficam com um papel de muito destaque, porque eles viram tudo, ouviram tudo. Então é isso, é que eu acho que tem que se fazer também o elogio da memória crítica, da memória analítica,
da memória como fonte de informação, porque eu não aceito a juventude que desconheça as coisas. Então, viva a memória, esta memória que está sendo gravada agora, que é a memória atuante, a memória não apenas como reprodução, a memória reinvenção.